Olá, eu sou Rudy Solon e mais um programa Shalom Brasil chegando para você. Você está vendo que hoje eu estou num lugar diferente porque eu estou a caminho de Israel para, junto da nossa equipe, acompanhar e mostrar aqui todos os detalhes das Maccabiadas 2023. Esse grande evento esportivo começou hoje em Israel e o Shalom Brasil mostra para você todos os detalhes, todos os bastidores e tudo que acontece nesse palco que reúne atletas de todo o Brasil, mas também do mundo inteiro, para celebrar o espírito macabeu, para celebrar o judaísmo no Estado de Israel. Então, fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. O jogo da seleção brasileira na hebraica. Gerson Pires sobre as eleições e Simchat Torah. A cobertura especial do Shalom Brasil das Maccabiadas 2026. Fique com a gente, o Shalom Brasil volta daqui a pouco. Você provavelmente não faz ideia do que aconteceu na abertura das Maccabiadas. Foram milhares de atletas de dezenas de países entrando no TED Stadium em Jerusalém, numa cerimônia cheia de orgulho, música e emoção. Enquanto o mundo vive tempos difíceis, o esporte colocou todo mundo no mesmo lugar. Atletas, famílias, líderes e comunidades judaicas celebrando juntas. Teve show, teve bandeira, teve arquibancada lotada e aquele arrepio de ver cada país entrando em campo. É a prova que nós estamos vivos, que nós estamos aqui em Israel e isso não tem preço. O presidente Isaac Herzog e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também marcaram presença, reforçando a importância desse encontro entre Israel e a diáspora judaica. E no meio de tudo isso, o Brasil chegou gigante, aproximadamente 400 atletas, uma das maiores delegações do mundo, com Sammy Stockfish como porta-bandeira. Muito emocionante, muito. Não tenho palavra para falar. Avi Gelber como chefe da delegação e Davi Bobrov, presidente da CBN. O Brasil entrou carregando mais do que uma bandeira. Entrou carregando história, orgulho e comunidade. E o Brasil vem aqui com quase 400 pessoas, segunda maior delegação. Veio aqui depois do 7 de outubro para mostrar a nossa união e mostrar como é importante estar aqui. Parabéns. E estamos fazendo história. E isso é só o começo. Acompanhe a cobertura completa das Maccabiadas com a gente, porque o time Brasil tem muita história para contar. More than ever, mais do que nunca. E Shalom Brasil. Welcome to Israel! Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos, às 19 horas. Esperamos por você! O primeiro turno das eleições esse ano conflita com a data judaica de Simchat Torah. Isso impossibilita que muitos judeus praticantes possam exercer o seu direito ao voto numa democracia. O Partido Novo entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral e você confere agora no Shalom Brasil todos os detalhes. No dia 4 de outubro desse ano, milhões de brasileiros vão às urnas votar no primeiro turno das eleições. Mas como vocês já sabem, essa data cai exatamente em Simchat Torah. Na prática, isso obriga a comunidade a escolher entre a fé e o voto. E ninguém deveria ter que fazer uma escolha como essa. Foi justamente por isso que eu levei essa preocupação ao Partido Novo. E o Novo acolheu a ideia e entrou com uma petição no Tribunal Superior Eleitoral pedindo uma solução para esse dia. O que a gente pede, principalmente, é que o TSE possa estender o horário de votação no país inteiro no dia 4
4 de outubro. E se não for esse o caminho, que o tribunal encontre outra forma de garantir o voto dessas pessoas depois que elas terminarem suas obrigações religiosas, seja com sessões especiais, votações antecipadas ou qualquer outra saída já prevista na lei. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Isso não é nenhum privilégio para ninguém. Muito pelo contrário, é simplesmente garantir que todo mundo tem a mesma chance de votar. A nossa Constituição protege as duas coisas ao mesmo tempo, a liberdade de fé e o direito ao voto. E cabe ao Estado encontrar um jeito de respeitar os dois. O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o poder público tem o dever de buscar esse tipo de solução para quem precisa por causa da sua fé, desde que seja algo justo, que trate todos da mesma forma e não atrapalhe a organização das eleições. Casos como esse já estão previstos na nossa Constituição. Quando a gente olha o artigo 5º, nós temos justamente a previsibilidade para que, em concursos públicos, possam ter alterações de datas e horários justamente para respeitar a religiosidade dos seus participantes. Numa data e um momento tão importante para a nossa cidadania quanto a realização de eleições, não pode ser diferente. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E esta semana marcou os 1000 dias desde o 7 de outubro. Tempo suficiente para reflexões, para analisar o que aconteceu no passado recente e o que nos espera para o futuro. A principal conclusão é de que Gaza continua sendo palco de um conflito interminável. Os protestos por parte de palestinos que se opõem ao Hamas foram violentamente contidos pela organização terrorista e Israel continua tendo que eliminar terroristas do Hamas que tentam realizar ataques contra as forças israelenses presentes na faixa de Gaza. A chamada linha amarela continua em vigor. A população palestina está limitada a setores próximos da costa, algo que certamente não mudará no futuro próximo, pelo menos ao consolo de o que se aproxima na região é o verão e não o inverno, talvez ao longo dos meses que se seguem até o mês de novembro, quando volta o frio, possam permitir melhorar as condições de vida da população. Tudo depende da disposição do Hamas em aceitar uma mudança no controle governamental do território. E se o memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã não tem funcionado a contento, nos últimos dias vimos ataques do Irã contra bases americanas na região e uma retaliação americana, ataque do Irã contra um navio que circulava pelo Estreito de Hormuz fora da área determinada pelo Irã. Pelo menos há uma percepção de tranquilidade ou relativa tranquilidade na região. Em Israel foi realizada sem problemas a abertura da Macabíada nesta semana e os voos de algumas das companhias aéreas que estavam suspensos voltaram a ser anunciados, entre eles Lufthansa e a ITA italiana. Isso sempre aponta para uma normalidade ou um retorno à normalidade. As empresas americanas, por enquanto, não acreditam que esse é um processo de longo prazo e ainda não anunciaram quando voltarão a voar com certeza. Para os israelenses e para os turistas, é uma boa notícia porque abre o leque de opções e não deixa a maioria nas mãos da El Al, a companhia israelense que vem praticando preços abusivos ao longo dos últimos anos. E 4 de julho marcou 50 anos da famosa Operação Entebbe, o resgate de judeus e israelenses daquele voo que tinha sido sequestrado para a capital de Uganda e que terminou com o resgate bem-sucedido da maioria dos passageiros, mas com a trágica morte de Yoni Netanyahu, o comandante da operação, irmão do atual primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Foi uma façanha baseada em
muito treino, muita capacidade logística e muita imaginação, mais um daqueles feitos excepcionais das Forças Armadas israelenses. Lembramos com orgulho desta ação a lição aprendida também de que ditadores não são confiáveis. Idi Amin Dada, o líder ugandense que abrigou os terroristas, foi um aliado israelense, inclusive ostentava com orgulho as asas dos paraquedistas israelenses com os quais ele havia treinado no seu período militar. 50 anos da Operação Entebbe. É isso por hoje. Até a próxima semana. A emoção fica melhor quando ela é compartilhada. E a Hebraica foi tomada pelo verde e amarelo para mostrar o orgulho dos sócios pela seleção brasileira acompanhando o jogo no clube. O Clube Hebraica promoveu um evento especial para que associados, familiares, diretores e convidados acompanhassem juntos a partida entre Brasil e Escócia. Em clima de Copa do Mundo, o espaço foi preparado para receber o público em um ambiente de confraternização, reforçando a tradição do clube de reunir diferentes gerações em torno de grandes acontecimentos do esporte. A Hebraica sempre está oferecendo isso para o nosso sócio, né? E o objetivo é esse, oferecer pipoca, cerveja para os mais velhos, e assistir o jogo no telão aqui, todo mundo junto, torcendo para o Brasil. A gente está aí com 12 graus, com sensação de 8, nesse espaço lindo, único, né? Um oásis que é a Hebraica, né? Uma ilha de tranquilidade. E assim no jogo do Brasil, nós estamos aí quase 80 pessoas vieram aqui e tal. Então, eu como vice-presidente da área de esportes e atividades, eu fico muito feliz com a resposta cada vez mais efetiva do sócio, né? Isto mostra e confirma a função da Hebraica, um clube comunitário que permanentemente estimula a sociabilização de todos e que melhor que num contexto Copa estejamos aqui juntos celebrando. Quem não veio tem ainda a oportunidade para vir celebrar os gols evidente aqui do Brasil. Pelo meu sotaque eu celebro outros gols também, evidente, mas fundamentalmente hoje aqui no Brasil estamos todos juntos. O jogo de hoje ganha Brasil. Eu acho que essa Copa é mais um gancho da gente poder trazer mais eventos e trazer um sócio para ficar juntinho. A gente trouxe um conjunto de pagode que acho que tem tudo a ver com o Brasil, com Copa. Muita família, muito jovem. É muito legal ver a torcida, o clube aqui, torcendo pela Hebraica. E o espaço que a gente criou aqui é bem legal. Além da transmissão da partida, quem participou pôde aproveitar uma programação pensada para tornar a experiência ainda mais completa. Com Open Shop e Open Pipoca durante o evento, a torcida acompanhou cada lance em um ambiente descontraído, onde o futebol serviu como ponto de encontro para amigos e família. Tá um sucesso aqui, maravilhoso. A gente tá adorando essa festa, vamos torcer pro Brasil. É incrível a oportunidade, a gente está muito feliz de estar junto em família e só a Hebraica pode proporcionar isso para o sócio e para as famílias. Brasil! Vai Brasil! Ah, tá uma delícia, pessoal. Aqui vai ser sucesso. Dentro de campo, a seleção brasileira correspondeu às expectativas e conquistou a vitória sobre a Escócia, resultado que foi comemorado pelos torcedores presentes. A cada jogada decisiva, o entusiasmo tomou conta do público, que vibrou junto e transformou a transmissão em uma verdadeira festa verde e amarela. É a primeira vez que eu estou vindo na Hebraica assistir o jogo, eu estou muito empolgada, eu acho que já a energia que veio do último jogo vai passar para esse. Eu acredito que o Brasil passe para a próxima fase. Também estou empolgada, a gente veio pelo pagode também, a gente assistiu o cinema, ficou direto para o jogo e é isso. Para quem não veio, da próxima venha. Foi maravilhoso o programa, porque é isso, foi 3 em 1, aliás 4 em 1, né? Porque veio com as amigas. Não, vai ser mais, vai ser 5 em 1 porque o Brasil vai ganhar, então a gente ainda vai sair com a vitória. Mais uma vez, o Clube Hebraica mostrou que vai além das atividades esportivas e sociais.
promovendo experiências que fortalecem o convívio entre os associados, o evento foi marcado pela integração, pela celebração da vitória do Brasil e por momentos de lazer que ficaram na memória de todos que participaram. É uma oportunidade muito bacana de reunir as famílias, juntando o jogo, os amigos, a comunidade. É muito bacana poder estar aqui. Achei muito interessante mesmo essa iniciativa, né, do clube de disponibilizar aqui e a gente conseguir ficar com a família, né, com os amigos do clube. Eu tô bem feliz que o Brasil tá vencendo, eu acho que o Brasil vai ser hexa. Hoje eu tô com a expectativa de pelo menos 3-1 ou 3-0. Quem você acha que vai fazer o próximo gol? Provavelmente vai ser o Vini Júnior. Vai Brasil! A seguir, bastidores das Macabíadas. Sou eu, Uri. Eu tô aqui na sinagoga. Gostaria de reportar uma mala suspeita. Além da emoção do esporte, as Macabíadas traz curiosidades, bastidores e coisas que só quem tá lá pode viver. Mas aqui a gente tenta compartilhar com você um pouco dessa emoção, mostrando curiosidades com exclusividade. É Macabíadas 2026, More Than Ever, mais que nunca, e Shalom Brasil! Mais de 50 países, mais de 50 comunidades judaicas diferentes. E hoje, milhares de corações batem no mesmo ritmo. The Netherlands, Ukraine, Germany, Australia, Brasil, India, Zimbabwe, Brasil, México, Germany, Hungary, England, Portugal, South Africa, Poland, Taiwan, Gibraltar, Czech Republic, Costa Rica, Áustria. O esporte nos uniu e a nossa história que nos trouxe de volta para casa. More than ever! Três coisas que te surpreendem assim que você chega em Israel. Acabamos de pousar em Israel e essas são as 3 primeiras coisas que vão te surpreender antes mesmo de você sair do aeroporto. A primeira é essa mezuzá enorme logo na entrada. É uma das maiores do mundo e já mostra que aqui a tradição é parte da rotina. A segunda está nos detalhes. Repara nas paredes revestidas com a Pedra de Jerusalém.
A terceira é que todas as placas, não só do aeroporto, mas do país inteiro, estão em 3 línguas, hebraico, árabe e inglês. E é um detalhe importante porque reflete a diversidade cultural desde o primeiro minuto. É incrível como que tudo aqui tem significado. Mesmo dentro de um aeroporto, tudo faz você lembrar que você acabou de chegar num país que tem milhares de anos de história. Antes mesmo de conhecer Jerusalém ou qualquer outro ponto turístico, o aeroporto já mostra que Israel mistura história milenar, tradição e vida moderna, tudo no mesmo lugar. E isso é o que torna a chegada aqui tão marcante. Você quer ver e conhecer como que é a vida fora do aeroporto? Me acompanha aqui que eu vou mostrar tudo para você. מכבייה. יותר מהר, יותר גבוה, יותר יפה, יותר חשוב. קלאב 5 בבוקר עם השייק חלמון, 6 על דופי כלב. זה מלא. נכון. 6:10 קפה באיצטדיון, נס גדול. סביבון. 6:40 אני אוכלת את הצ'יה, פיה. 7 אנשים כבר ביציע. הלוואי נביא הרג. חלומות צנועים. מחד מאידך. יום אחד אולי נביא גביע. פתוד מהני, שלום להתראות. ממש טוב בספורט. ספורט, 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 ממש ממש טוב מכונות מתייצבים מכל קצוות תבל אל הספורטק גלו של פיפל פרום לברוד וייב חזק של תוך קרבות שאני אטיל כידון אף אחד לא יטיל ספק רצו שאני אלמד אינדוס 6 שנים בטכניון כל הקמפוס בביוס אסימפטוטות קוסינוס אז סירבתי בנימוס יאללה טסתי אל האיצטדיון מה לעשות שהלב שלי עמוק בבדמינגטון מה לעשות שאני חזק בחצי מרתון מה לעשות שאני דופק לו משוכות טיפון פתוד מהני שלום להתראות I'm on my way to not back and I'll give everything I've got מכל ארבע רוחות שמיים כולכם אחים ואחיות ומתאמנים שנים בבית אני ממש טובה בספורט ממש ממש טובה A seguir, a abertura das Maccabiadas 2026. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil.
Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos às 19 horas. Esperamos por você! O Shalom Brasil está em Israel acompanhando todos os detalhes do que acontece nas Maccabidas 2026. Confira como foi a emoção brasileira da torcida e dos atletas na abertura desse evento, que foi realmente emocionante. É Maccabidas 2026, More Than Ever, Mais Que Nunca e Shalom Brasil. Jerusalém, 1º de julho de 2026. O TED Stadium estava lotado. Mais de 5.000 atletas de dezenas de países marcharam pelo gramado com as bandeiras de suas nações. Líderes israelenses presentes, artistas no palco, famílias vindas do mundo inteiro nas arquibancadas. Esta foi a cerimônia de abertura das Maccabidas 2026. More Than Ever, mais do que nunca. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O estádio TED recebeu nessa noite uma das maiores celebrações de esporte judaico mundial. As Maccabidas de 2026, a 22ª edição dos Jogos, More Than Ever, mais do que nunca, abriram com uma cerimônia que misturou emoção, música, homenagens e um recado claro para o mundo. O povo judeu está de pé. Na plateia, famílias vindas de dezenas de países. No palco, algum dos maiores artistas de Israel e no gramado, atletas de mais de 50 países prontos para marchar. A cerimônia foi apresentada pelo apresentador de televisão Assi Azar e pela dançarina Ana Aronov, com a presença de líderes israelenses como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o presidente Isaac Herzog e o ministro da Cultura e Esportes Miki Zohar e o prefeito de Jerusalém, Moshe Leon. E foi assim que a noite começou. Antes mesmo de o nome do Brasil ser anunciado no estádio TED, a delegação brasileira já vivia a sua própria cerimônia. Na concentração, antes da entrada, eram quase 400 atletas reunidos. Gritos, abraços, bandeiras agitadas, cantos. A emoção que só quem já representou um país num evento desse tamanho consegue entender. E no centro de tudo isso, Sami Stockfish, o atleta e maestro que tanto fez e orquestrou tudo o que já vimos sobre a Maccabida, foi escolhido para carregar a bandeira do Brasil, preparando-se para um momento que não se repete. Muito emocionante, muito. Não tenho palavra para falar. A emoção hoje foi dupla, meu marido como abandeirado, meu neto ao lado dele, foi muita emoção, eu sempre me emociono muito, Maccabida é uma coisa muito ímpar na vida da gente. A delegação brasileira com 373 participantes, isso é a nossa assinatura, que nós estamos vivos, que nós estamos aqui em Israel. E isso não tem preço. Estamos super felizes, está todo mundo super motivado. O Brasil fez a parte dele. Veio aqui depois do 7 de outubro para mostrar a nossa união e mostrar como é importante estar aqui. Para a gente chegar aqui não foi fácil e o clima está de expectativa para os jogos começarem. É gratificante ver todo mundo feliz pra caramba. Segunda maior delegação tirando Israel, né? Só atrás dos Estados Unidos. O desfile das delegações abriu a cerimônia. Um por um. Os países entraram no gramado do TED com as bandeiras erguidas em meio a aplausos e gritos da plateia. E então chegou o momento. O Brasil entrou. Quando o Brasil foi chamado para entrar no gramado do TED, aquele grupo transformou toda a emoção da concentração em energia pura. 400 atletas marchando juntos, com a bandeira verde e amarela à frente, diante de milhares de pessoas. Uma das maiores delegações de todo o mundo nas Maccabidas 2026. É um daqueles momentos que não precisam de explicação. A bandeira verde e amarela abrindo caminho em Jerusalém, carregada com orgulho, com emoção, com o peso de representar centenas de atletas e uma comunidade inteira. Aquela imagem diz tudo sobre o que as Maccabidas significam para o Brasil e para os judeus brasileiros. À frente de toda essa estrutura estão dois nomes fundamentais:
Avi Gelberg, chefe da delegação brasileira, e Davi Bobrov, presidente da Confederação Brasileira da Maccabi. A CBM, a entidade que organiza e representa os atletas judeus brasileiros no cenário internacional. 400 atletas, nadadores, judocas, tenistas, ginastas, atletas de dezenas de modalidades, todos com algo em comum além da bandeira: o orgulho de estar aqui, em Israel, neste momento. A anfitriã internacional da Parada das Delegações foi a influenciadora, dançarina e cantora americana Montana Tucker, ao lado do cantor Michael Harpaz. Tucker e Harpaz também foram os responsáveis pelas palavras de abertura antes da Parada das Delegações. Também se apresentaram Netta Barzilai, em dueto com Ana Zak, além do ícone da música israelense Dan Rachel, que subiu ao palco ao lado de Daniela Gilboa, ex-refém do grupo terrorista Hamas. Um dos momentos mais marcantes da noite foi a presença e o discurso do soldado americano-israelense do Exército de Defesa de Israel e ex-refém do grupo terrorista Hamas, Idan Alexander. Ele subiu ao palco e, diante de milhares de pessoas, disse que não há privilégio maior na vida do que defender a sua casa. E disse que no dia 7 de outubro ele lutou e foi sequestrado. Que lá ele experimentou fome, sede, medo e saudade da vida que tinha. Mas que nos momentos mais difíceis, no silêncio mais profundo, ele ouvia as pessoas que não desistiram, que lutavam como se ele fosse seu filho. E que ao retornar para casa, soube que voltaria ao seu serviço. Porque aquele é o seu país, o seu povo, e que dedicaria sua vida a retribuir. O momento mais simbólico de qualquer edição das Macabíadas é o acendimento da tocha. E nessa edição, cada detalhe foi escolhido com propósito. A chama foi carregada por Eviatar Zeitun, veterano do Exército de Defesa de Israel, ex-oficial da Brigada de Paraquedistas, que ficou gravemente ferido em combate enquanto defendia o kibbutz Kisufim no ataque de 7 de outubro. Hoje, Zeitun faz parte de um grupo de ciclismo paralímpico formado por veteranos feridos na guerra. Os arqueiros, então, passaram a chama para dois dos maiores nomes do esporte israelense: a judoca Inbar Lanir, medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris 2024, e o atleta de taekwondo paraolímpico Asaf Yassur, campeão olímpico com medalha de ouro histórica também em Paris. Juntos, eles acenderam a tocha das Macabíadas 2026. Estiveram presentes na cerimônia o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o presidente Isaac Herzog, o ministro da Cultura e Esportes Miki Zohar e o prefeito de Jerusalém, Moshe Lion. O presidente Herzog discursou aos atletas e às famílias vindas do mundo inteiro, afirmando que por meio dessa guerra difícil, Israel provou que, apesar da dor, é possível encontrar o desafio em cada crise. E aquela celebração esportiva era uma demonstração do poder judaico, transmitindo ao mundo uma mensagem inequívoca da responsabilidade conjunta e determinação. O primeiro-ministro Netanyahu direcionou sua fala diretamente aos judeus da diáspora, num contexto de crescimento do antissemitismo ao redor do mundo. Sua mensagem foi direta: as pessoas respeitam apenas quem se respeita. Diante do antissemitismo, mantenham-se de cabeça erguida. As Macabíadas sempre foram mais do que uma competição. São um reencontro, um lembrete de que, independentemente do país onde vivem, os judeus compartilham uma identidade, uma história e um laço com Israel que nenhuma distância apaga. Nessa edição de 2026, esse significado chegou ainda mais carregado. Realizar os Jogos nesse momento, após o massacre de 7 de outubro, após uma guerra, em meio ao crescimento do antissemitismo ao redor do mundo, foi em si uma declaração. A de que a vida continua, que a alegria continua e que o povo judeu não abre mão de celebrar quem é. No gramado do estádio TED, atletas de mais de 50 países dividiram o mesmo espaço, a mesma emoção e o mesmo orgulho. Isso, por si só, já diz tudo. Em um mundo onde o antissemitismo volta a crescer, onde comunidades judaicas ao redor do globo enfrentam pressões, intimidações e ataques, as Macabíadas chegam em 2026 com uma resposta simples e poderosa: estamos aqui, juntos, mais do que nunca. E o Shalom Brasil está aqui também, em Israel, acompanhando de perto cada passo da delegação brasileira.
Nas próximas semanas você vai ter acesso exclusivo aos bastidores, às competições e às histórias dos atletas brasileiros nas Macabíadas 2026. Acompanhe nossas redes sociais, acompanhe aqui com a gente, porque o melhor ainda está por vir. More than ever, mais do que nunca, e Shalom Brasil. A seguir, fontes. Estamos nos aproximando de um período significativo no calendário judaico, as 3 semanas. É um tempo para lembrarmos os momentos mais desafiadores da nossa história, refletir, aprender e, acima de tudo, crescer. Foi durante esses dias que muitos eventos tristes aconteceram. Relembramos a quebra das tábuas da lei e a destruição das muralhas de Jerusalém em 17 de Tamuz. Em seguida, em Tisha B'Av, lamentamos a destruição dos 2 templos sagrados. Nessas 2 datas, abstemos-nos de comida e bebida. E as 3 semanas intermediárias, conhecidas como Ben HaMetzarim, que significa entre as dificuldades, são um período de luto. Durante esse tempo, evitamos festas, músicas animadas, casamentos e até mesmo cortar o cabelo. No entanto, as 3 semanas não se resumem apenas a jejuar e a tristeza. É, antes de tudo, um período de profunda introspecção e reflexão. A destruição dos templos não ocorreu apenas por inimigos externos, mas também por divisões internas, ódio gratuito e desunião. Por isso, durante essas semanas, buscamos o oposto. Reconstruir o que foi quebrado através da bondade, da escuta atenta, da união e do respeito mútuo. Cada ato de bondade que você pratica é um passo em direção a essa reconstrução. Quando teremos o 3º Beit HaMikdash? O que podemos fazer para apressar a sua reconstrução? A resposta está em nos dedicarmos cada vez mais à prática de mitzvot e principalmente em aumentarmos nosso amor ao próximo. Mesmo em tempos de tristeza, o judaísmo nos ensina a ter esperança. Ao mantermos a união, em breve, se Deus quiser, estaremos prontos para a verdadeira paz em Jerusalém, com o 3º templo e a vinda de Mashiach.
3 weeks between the 17th of Tammuz and the 9th of Av are a period of mourning for the destruction of both holy temples in Jerusalem. The Rebbe introduced a custom during this period to study Maimonides' Hilchos Beis Habachira, the laws of the chosen house, which describe the structure and vessels of the Holy Temple. Der Ingen von Schiwasser Betamus, in welcher es ausgeteilt und biachad im Sehr Hemmschech der Barschebo Lilfone und Barschebo Leachra, alle Unionen verbunden mit Beis Hamikdash, wo sie gewähnen in Jerusalem, wo das sie gewähnen der Ir von Beis Hamikdash, wo das sie der Hufka HaChemo und Fahrdrauf Mozer al-Hoyir, und noch drauf Sreifas Beis Abchiro, und das ist echt verbunden mit dem Minag, was echt eingeführt Lachreina, als in die 3 Wochen, was hebt sich bis Schiwasser Betamus, sollen wir lernen, Ajin in Yonim, was sie seine verbunden mit Binyan Beis Hamikdash, wo das kommt zusammen mit Binyan Jerusalem, und Binyan Eretz HaKodesh, wie Mevui Baruch oder Gedel HaInyan Bazeh, wie der erklärt im Medisch Tanchuma, wo sagt, wir lernen in Terische Biksav und Terische Balpeh, wegen Midas-Arbeit, Vechul, Vitzereso und Mekvov, ist auch durch in Meila Ani Alechem, am Misbeine den Beis Hamikdash, wo das ist, wenn wir lernen, was in der Halacha Psuko, wo damals kommen gleich herübergehen zu den Binyan, und wir lernen, die Halacha ist noch Kedim ist gekommen zu Halacha Psuko. Ich sage, dass damals der Chalza Schakle Vitarie, weiß mir noch, und was ich zu buhen Bepeil, und wir lernen Nachtakin, unheimlich von dem Posuk in Terische Biksav in Yecheskel. Oder lief nicht sehr, der Halloch ist, wie der Rambam sagt, was wir lernen von bis sie gewähnen Mishkan, wie der zählt in Terische Biksav Mamash, in Chamische Chumsche Teira. Und man kommt zu der Halloch Psuki in Beis Abchiro, ist auch damals, hat man schon gleich, weil man kann rübergehen von dem Dibur, der Eid Bozeh, in den Binyan Mamash. O primeiro templo móvel que tivemos foi o Mishkan, construído logo após a saída do Egito. Para sua construção, o povo doou seus pertences de maior valor, como joias. Após Davi conquistar Jerusalém, quis erguer um templo em homenagem a Deus, mas por ter passado diversas guerras, não teve permissão, cabendo esse papel a Salomão, seu filho. A construção do templo sagrado consumiu grande parte dos tesouros e foi a mais importante obra desse reinado. Ele permaneceu em pé durante 410 anos. Então, no ano de 422 antes da Era Comum, os exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiram e conquistaram a pátria judaica, destruindo o templo sagrado no dia de Tisha B'Av. 70 anos mais tarde, pudemos voltar à terra natal e reconstruir o templo. As perseguições continuaram. Persas, gregos, até finalmente Israel ser dominada pelo Império Romano, sob comando do imperador Tito, quem destruiu o segundo templo também em Tisha B'Av. Após a segunda destruição, a única parte que permanece inteira até os dias de hoje é o Muro das Lamentações, correspondente a um trecho das paredes que cercavam os templos, e estará lá quando for construído o terceiro templo nos dias de Mashiach.
Rabino Responde. A pergunta que me surgiu hoje foi o que a tradição judaica diz sobre o perdão verdadeiro. Perdão é uma grande virtude. Saber relevar, tem que saber perdoar e relevar. Afinal, Deus perdoa os nossos pecados e muitas vezes repetimos os mesmos erros cada ano. E chega Yom Kippur, Deus apaga como se nada existe. E literalmente limpamos a barra, limpamos a folha branca. Então, se Deus perdoa nossos pecados, quem somos nós para não perdoar o próximo? Queremos ser mais religiosos que Deus? Uma grande virtude no judaísmo é saber relevar, saber perdoar. As pessoas merecem o perdão, cada um pode se reconstituir, cada um pode mudar a sua vida, pode se transformar. Somos capazes de se transformar, de se renovar, de se recriar. Esta é a Teshuvah. Cada um tem o direito a isto. Também no relacionamento horizontal, não somente no relacionamento vertical. Então, perdoar é uma virtude. Quando o discurso de ódio ultrapassa limites, a justiça precisa agir. Na 56ª Convenção da CONIB, Andrea Weiner, diretora jurídica da entidade, detalha os casos de condenação que marcaram a atuação jurídica da CONIB em 2024. Nós temos na CONIB, só para contextualizar, um jurídico muito atuante. Temos hoje mais de 40 voluntários e uma estrutura profissionalizada que nos permite uma atuação bastante ampla. Tá? Então, nosso papel no jurídico é de analisar essas denúncias que hoje nós recebemos em um volume muito grande, muito maior do que antes do conflito do 7, que iniciado pelos atentados terroristas do 7 de outubro, e avaliar se essas denúncias devem ser levadas ao conhecimento das autoridades. E aí aqui, a nossa análise é sempre pautada na lei. No Brasil, antissemitismo é crime de racismo. E é com base nesta premissa legal que nós fazemos a nossa análise. A liberdade de expressão no Brasil não é ilimitada, ela encontra fronteira em outros direitos constitucionais, e é aí que o nosso trabalho começa. Então, nos casos de antissemitismo que a gente recebe, invariavelmente esses tropos que o Bruno estava colocando, eles aparecem, né? E aqui a gente selecionou 3 casos, que eu vou falar muito rapidamente aqui um pouco sobre eles, que deixam esses conceitos palpáveis, que demonstram como esses tropos, na prática, eles se materializam no discurso atual, principalmente nas redes sociais. Então, esse primeiro caso aqui, esse cidadão, ele já foi indiciado por racismo pela Polícia Federal da Paraíba, e aí aqui dá para ver muito claramente o tipo assim, a excursão pelos tropos que ele faz ao construir o discurso dele. Então, ele faz aqui comentários sobre os judeus serem culpados pelo que ele chama de holocausto do nosso tempo, se referindo à guerra entre Israel e o Hamas. Ele diz que os judeus são dignos de ódio, que os judeus são ladrões de terras, são assassinos, etc. Então, aqui você vê a responsabilização coletiva dos judeus pelas ações de Israel, porque aqui ele fala do Estado de Israel e do primeiro-ministro como sinônimo do povo judeu como um todo, como se as ações do governo pudessem ser imputadas a todos os membros da comunidade judaica mundial. Ele faz apologia e analogia ao nazismo, inversão do Holocausto, colocando o Holocausto invertendo, nos tirando da categoria de vítimas para a categoria e nos colocando na categoria de algozes. Ele coloca os judeus como o mal encarnado, né, aquele que é digno de ódio, e também nega o direito de existência do Estado de Israel, porque ele diz que nós somos ladrões, assassinos, ladrões de terras. Aqui no segundo caso, esse é um caso também que passa por muitos tropos do antissemitismo clássico. Esse é um caso muito importante para nós, porque ele é uma atualização do precedente mais importante que a gente tem sobre antissemitismo no Brasil, que é o caso Elvanger. O caso Elvanger adaptado às redes sociais. Esse caso já está no Supremo Tribunal Federal em vias de transitar em julgado. É um caso que nos orgulha muito por ser um precedente muito importante no combate ao antissemitismo no Brasil. E aqui também surgiu um precedente também importante no sentido de que não cabe
aos réus que respondem por antissemitismo fazer acordo. Não cabe acordo em casos de racismo contra judeus. Esse é o primeiro caso no Brasil que diz isso. E aí aqui ele fala que os judeus são responsáveis pela peste negra, pelo H1N1, pelo Covid. É um caso de 2020, da época em que a pandemia estourou. Ele diz que os judeus se vitimizam, que tem uma agenda para se vingar da civilização, e diz também que o Holocausto é um evento fantasioso que é fabricado pelos judeus como forma de vitimização. Então, aqui ele percorre todos esses tropos. Teorias da conspiração, coloca os judeus como transmissores de pestes, de doenças, vingatividade, que ele coloca explicitamente no texto, negação do Holocausto, que também está explícita, porque ele chama o Holocausto de fantasioso, e vitimização estratégica, porque diz que a gente inventa isso para se vitimizar e capitalizar em cima disso. E, por último, esse caso também já há condenação confirmada em segunda instância. Esse cidadão foi condenado a 5 anos de reclusão, que para uma pena de racismo é uma pena alta. E aqui também, ele diz que lamenta que Hitler não completou o trabalho, que Hitler deveria ter finalizado o que ele chama de obra, né? E culpa os judeus coletivamente também por várias desgraças. E aqui também, então temos mais explícito até que nos outros casos uma apologia ao nazismo mesmo, e a Hitler e ao Holocausto, uma convocação à violência, porque ele coloca de uma forma muito explícita que o povo judeu deveria ser eliminado para evitar catástrofes, e também culpa os judeus pelo antissemitismo, que é um clássico também. Se nós não agíssemos de forma errada, não seríamos perseguidos. Essa é a lógica desse tropo. Então, esses são casos em que vários tropos aparecem, que a gente usou justamente para colocar de forma mais pautável esses conceitos acadêmicos que o Bruno colocou, e são todos eles casos de sucesso em que as pessoas que proferiram esses discursos foram responsabilizadas pela justiça. Esse é apenas um dos muitos debates fundamentais realizados durante a 56ª Convenção da CONIB. Para assistir a esse e a todos os outros painéis na íntegra, acesse o canal da CONIB no YouTube. Informação, diálogo e ação seguem sendo pilares no enfrentamento ao ódio e na defesa da democracia. Meus amigos, é mais um programa Shalom Brasil chegando para você ao fim. Agora da Europa, mas com cenas exclusivas de Israel, e daqui a pouco estaremos todos reunidos para conectar ainda mais o Brasil e Israel. Um grande abraço e nos vemos aqui na próxima semana. Não deixe de acompanhar conteúdos exclusivos nas nossas redes sociais. Esse daqui é do mundo para o mundo, e Shalom Brasil. מתי יש מכבייה? יותר מהר, יותר גבוה, יותר יפה, יותר חשוב. קלאב 5 בבוקר עם השייק חלמו, 6 על דופק 1000. זה מלא. נכון. 6:10 קפה באצטדיון, נס גדול. סביבון, 6:40 אני אוכלת את הצ'יה, פיה. 7 אנשים כבר ביציע. הלוואי נביא הרב. חלומות צנועים. מחד מאידך. יום אחד אולי נביא גביע. טוב מהני, שלום להתראות. I'm on my way to not bad, and I'll give everything I've got. מכל ארבע רוחות שמיים, כולכם אחים ואחיות, ומתאמנים שנים 2000. אני ממש טוב בספורט. ספורט, 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 ספורט. ממש ממש טוב בספורט, ספורט, 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 ממש טוב בספורט, ספורט, 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 ממש ממש טוב המכבים יודעים לשמוע, המכבים שרים. הנה הם באים החי, בנזירים ומכונות, מתייצבים מכל קצוות תבל אל הספורטק, גלו של פיפל פרום לברוד, וייב חזק של שוך קרבות, שאני אטיל כידון, אף אחד לא יטיל ספק. רצו שאני אלמד הילדוס, 6 שנים בטכניון, כל הקמפוס בביוס, אסימפטוטות קוסינוס, אז סירבתי בנימוס, ירטסתי אל האצטדיון. מה לעשות שהלב שלי עמוק בבדמינטון, מה לעשות שאני חזק בחצי מרתון,
טיפון. Papa told me honey, שלום להתראות. I'm on my way to Nutbag, and I'll give everything I've got. מכל אבא וחום שמיים, כולכם אחים ואחיות, ומתאמנים שנים בבית. אני ממש טובה בספורט.